Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel. Eu estou mais uma vez aqui, mais uma quinta-feira, mais um quinta com a palavra e mais um pouco de leitura, de reflexão e meditação nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Então eu convido você nessa noite a meditar sobre como a sabedoria ela nos ensina a temer ao Senhor, que é o título desse vídeo, né? Continuando a nossa leitura, a nossa reflexão do livro de Provérbios, que já está acabando, né? São 31 capítulos, nós já estamos no 25º capítulo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e a considerar comigo as reflexões que o Senhor traz para os nossos corações, para a nossa vida e para a nossa mente, para que assim ela seja lavada, ela seja limpa e ela seja esclarecida nos valores genuínos e verdadeiros. Então, sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 25, versos 11 a 15. E o verso 11, ele diz assim: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E como a Bíblia, ela explica a si mesmo, o próprio livro de Provérbios, ali no capítulo 15, no verso 23, fala que o homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. No livro de Isaías, capítulo 50, verso 4, fala ainda que o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. E com essa palavra do verso 11 e esses dois versículos, né, de livros diferentes, um de Provérbios e outro de Isaías, a gente pode fazer a seguinte reflexão, né? Primeiro, essa evocação da coisa valiosa, maçãs de ouro em salvas de prata, né? Dando essa ideia pra gente de grande beleza, porque a gente vai entender que as maçãs de ouro, elas remetem a um fruto raro, um fruto desejável, enquanto essas salvas de prata representam um recipiente de luxo e de bom gosto. Então, algo raro, algo desejável, armazenado num lugar de grande valiosidade, né? De grande valor, né? E de muito bom gosto. Justamente para enfatizar a gente a importância que a gente tem de saber quando e como falar, para que as palavras elas tenham um impacto, o bom impacto desejado, né? Palavras que são bem ditas no momento certo podem ter um valor que é muitas vezes incalculável nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Como diz a própria palavra mesmo, uma palavra bem colocada no momento certo e na hora certa, ela pode ser cura, ela pode mudar completamente as situações, ela pode fortalecer relacionamentos, né? E até mesmo levar a muitos maiores resultados positivos. Então é para a gente tomar essa consciência mesmo de que tudo aquilo que nós falamos, de que nós discursamos, nós devemos nos preocupar em usar palavras com sabedoria e palavras de sabedoria e com muito cuidado, né? Evitando principalmente a mãe de todas as falhas, que é falar muito e precipitadamente, né? Ou inadequadamente, mas quem fala precipitado peca, como diz a própria palavra também. É um incentivo para a gente, né, a cuidar da qualidade da nossa comunicação, a gente ser refletivo e ponderante, considerando tudo aquilo que nós falamos, quais são o alcance que tem na vida dos outros, qual o impacto e quais os efeitos que podem ser causados. Nós somos responsáveis por todas as palavras que nós declaramos, né? Tanto as que nós prestamos atenção, quanto principalmente as que nós não prestamos atenção. E a palavra de Deus mostra isso pra gente, que nós devemos, né? O verso 12 fala ainda: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Mais uma metáfora, né? Para valorização da repreensão, a gente pode refletir da seguinte forma, né? Aquele que valoriza a repreensão e a instrução como se fossem pendentes de ouro, né? Como se fossem joias maravilhosas e valiosas, gargantilhas de ouro fino. É aquele que tem e exercita em si e busca ter um ouvido que é obediente, ele recebe tudo aquilo que alguém com sabedoria ou com conhecimento
vai passar para ele, seja reprovando, instruindo ou corrigindo, e ele vai usar isso como se fosse um ornamento valioso. Por quê? Porque ele vai receber essa repreensão, essa crítica, por exemplo, construtiva, que foi ministrada com sabedoria, e ele vai valorizar aquele aconselhamento, ainda que ele não tenha sido agradável, né? E quando há valorização daquilo que nós recebemos como instrução ou repreensão, né, ou correção, nós temos um grande benefício. Nós temos de fato, um grande benefício, porque nós saímos de um lugar de ignorância, um lugar de caminho, provavelmente até de falha e de prejuízo, para um lugar de aprendizado. Nos ajuda a crescer e nos desenvolver. A palavra do Senhor, ela tem essa preocupação, o Senhor tem essa preocupação de que nós sejamos não emocionais, mas que nós sejamos, sim, aqueles que fazem a ponderação das situações, né? É como se o Senhor ensinasse pra gente: filho meu, antes de sentir, pondere. Antes de reagir, reflita, né? Não responda impulsivamente, mas em tudo dê alguns minutos de reflexão para compreensão. Quando nós temos bastante reflexão sobre os assuntos, você reflete sobre todas as emoções que você sente quando você é repreendido ou você é corrigido. E não há tempo assim para reações impulsivas, causando assim algum tipo de consequência ruim. Talvez eu esteja falando metaforicamente, mas é um convite do Senhor a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós reflitamos. Não sejamos omissos de não reagir ou não responder, mas que em tudo nós conheçamos a reflexão, para que as nossas palavras sejam medidas e pesadas com devida atenção e cuidado, porque elas são poderosas, né? A gente tem que valorizar também uma outra reflexão que esse verso traz, não só sobre o valor e a beleza da comparação, né, das joias e da repreensão nas nossas vidas, e que a gente tem que dar atenção e apreciar, mas que há sabedoria nas pessoas que nos repreendem e nos corrigem, né? E elas podem sim estar nos ajudando a crescer e evitar os nossos próprios erros. Então, é a humildade da sabedoria em reconhecer que nós não somos completamente senhores de todo o conhecimento em nós mesmos, mas sim outras pessoas detêm conhecimentos em aspectos que nós não temos, assim como nós podemos também ser aqueles que instruem e corrigem em alguns aspectos que nós já tenhamos aprendido. Então, a sabedoria nos dá um convite de humildade, saber que o conhecimento, o entendimento, a experiência e a própria sabedoria é uma relação de troca, é uma relação de compartilhamento. Não se fica menos sábio por compartilhar sabedoria, né? Mas se fica cada vez mais sábio por compartilhar a sabedoria e valorizar o conhecimento e as sabedorias que estão naqueles que nos aconselham. O verso 13 fala: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. O livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 17, fala que o que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Porque é a seguinte reflexão, se a gente for trocar em outras palavras, é como se fosse uma bebida refrescante, né? Uma bebida esfriada com a neve, né? Que refresca ali o calor, né? Da colheita naquele que tem sede, aquela bebida gelada quando nós estamos num momento de calor depois de muito trabalho. É algo que refresca, né? É um mensageiro que ele fielmente executa aquilo que foi dado para ele realizar, ele alivia a ansiedade e a preocupação na mente daquele que o enviou. Talvez eu não tenha palavra suficiente agora para dizer para você um exemplo melhor do que aquele que eu encontrei em pesquisa, mas é como se a fidelidade ela coroasse com o comprometimento e a responsabilidade e o zelo, né, daquilo que nós recebemos. Então, aquele que age com fidelidade, ele consolida o amor dele, o zelo dele e o compromisso dele com aquilo que lhe foi outorgado, com aquilo que lhe foi dado, né, com aquilo que lhe foi confiado.
né? E o verso 14, ele fala também: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. O livro de Provérbios, no capítulo 20, verso 6, fala que a multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo do livro de Judas, mas ali no verso 12 fala: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. São aqueles que são geradores de esperanças enganosas. Eles criam expectação, eles criam a receita para a frustração, porque muito se promete, muito se divulga, muito se aparenta, mas nada se cumpre, nada se conclui e nada se consolida, né? É uma advertência para que nós prestemos atenção na recorrência desse comportamento e também para que não sejamos dessa forma, porque existem muitos provérbios com muitos exemplos do que nós não devemos nos tornar, que são comportamentos e valores que não são dignos do caminho daquele que conhece o Senhor e conhece a verdade. E também verso 15, que é o último verso da noite, diz assim: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. 1 Samuel capítulo 25, verso 24, fala assim: e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Olha a forma de comunicação, né? Provérbios capítulo 15, verso 1 fala ainda que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 16, capítulo 16, verso 14, fala que o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Não é sobre palavras mansas, não são sobre falar calmo e falar baixo, ainda que isso numa determinada situação é adequado e é bacana, mas é sobre o conteúdo das palavras que estão sendo declaradas, né? É o Senhor uma vez mais nos explicando e nos ensinando o poder que tem a boa comunicação, o poder que tem as boas palavras, o poder que tem a boa transmissão da forma correta. Veja, existe um pensador, um escritor que diz que é um erro comum que a gente achar que o caminho mais curto para a paz seja uivar com os lobos e devolver maldição com maldição, resolver as coisas como elas começaram na mesma frequência, no mesmo modo ou até com os mesmos atos, né? Mas na verdade a palavra do Senhor, ela vem para ensinar a gente que a paciência, a perseverança, a calma, elas são as ferramentas que são mais eficazes nas resoluções de conflito. Porque a nossa vida, a nossa rotina, ela é uma rotina, uma vida de conflito, seja com outras pessoas, ou seja, conosco mesmo, né, na nossa batalha de fé. E também nas conquistas dos nossos objetivos, né? Mesmo e inclusive a paciência, a perseverança e a calma, elas são também valiosas mesmo com aqueles que têm muita influência, né? Quando nós permanecemos calmos e pacientes, a gente consegue ter o suficiente para encontrar soluções, buscar no Senhor e ouvir as instruções, né? E muitas vezes utilizar as palavras certas para fazer o outro compreender aquilo que precisa ser dito. É a responsabilidade que existe em quando nós declaramos as coisas. Existe uma frase na nossa sociedade que diz erroneamente que eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Esses versos dessa noite são justamente o Senhor nos ensinando que na verdade não, nós temos absoluta responsabilidade na clareza, na veracidade, no objetivo, né? Em tudo aquilo que nós falamos seja o mais claro e correto e perfeito possível para que as boas consequências sejam os frutos das nossas palavras. Então nós somos sim responsáveis por aquilo que os outros entendem das nossas palavras, né? A forma que as nossas palavras, que a gente se comunica,
são utilizadas têm um impacto muito forte nos relacionamentos que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Então, uma forma de se comunicar suave, gentil, ainda que, né, não seja mansa e baixa, porque cada um tem uma forma de se comunicar, tem os que falam mais alto, mais baixo, enfim. Mas uma forma de comunicação que seja suave, seja gentil, seja carinhosa, ela tem um poder maior, muitas vezes, do que a maior força física, a maior arma física, né, biológica que se possa ter em nós mesmos, de estrutura física realmente, né? As palavras, elas podem romper barreiras, elas podem abrir caminhos para que sejam resolvidos problemas, às vezes profundos e graves, né? É um versículo muito rico, são versículos muito ricos nessa noite. Se eu puder fechar essas reflexões, né? Porque eles nos ensinam a importância que o Senhor, né, mostra pra gente a importância que as palavras têm, né? A importância da sabedoria, a importância do autocontrole, a importância da observância nas nossas comunicações, o poder que ela tem na solução ou na causa de conflitos, né? Então, usando de todas essas mecanismos que já temos em nós, que nos foi concedido pelo Senhor, e aprendendo da sabedoria que vem dos céus, é possível que nós semeemos com as nossas palavras boas sementes. E assim, quando tudo parecer muito difícil, são as palavras que vão nos relembrar aquilo que nós precisamos nos fortalecer e assim nos aproximar mais do Senhor. Existe um motivo para a Bíblia ela ser escrita. Existe um motivo para existir escrita. E existe um motivo para que os homens e mulheres falem e não emitam sons e grunham como os animais. É a importância que o Senhor dá de nos ensinar quão poderosa é a forma de comunicação que Ele nos deu. E é uma forma de pelas palavras, nos encorajar, nos incentivar, né? É de nos corrigir e também de nos curar. A palavra do Senhor, ela liberta. E ela liberta quando nós a ouvimos, quando nós a estudamos, quando nós a entendemos. Porque uma vez que a nossa mente é liberta pela verdade que está em Jesus, dificilmente você consegue ver o mundo com os mesmos olhos de outrora. Eu agradeço a sua companhia até aqui e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estarei mais um pouquinho aqui com mais alguns versos do livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.